Olá, seres iluminados! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre a morte. Então, vamos conversar sobre a morte. Primeira coisa que você precisa entender, que nós somos todos uma coisa só, a totalidade. Eu ainda vou fazer um vídeo específico explicando sobre os fragmentos do todo, sobre a totalidade, mas eu pensei muito bem sobre esse vídeo, como que eu vou fazer, e eu vou deixar ele para fazer um vídeo bem legal, bem bacana, e vai ser um vídeo comemorativo quando eu atingir a marca dos 1.000 inscritos, tá? Quando eu atingir a marca dos 1.000 inscritos, aí eu vou mandar esse vídeo. Eu já estou bolando ele, eu já estou programando tudo aqui como que vai ficar. Ele vai ficar tipo uma palestra, só que sem eu aparecer ainda, né? Porque eu não tenho como, mas eu consigo montar ele no computador, então vai ficar assim, tá? Eu já andei fazendo teste com outros vídeos aqui, de colocar imagem, as coisas, então vai dar certo. Eu já sei que vai dar certo. E aí eu vou fazer ele bem explicadinho para explicar sobre a totalidade, sobre um somos nós, essas coisas assim, que são coisas muito importantes. Então, se você quer aprender mais, compartilha com seus amigos e chama o máximo de pessoas para fazer parte desse canal, porque quando eu atingir os 1.000 inscritos, eu vou mandar um vídeo onde eu vou explicar como que a gente veio parar aqui nessa terra, né? Como que nós viemos parar aqui? E eu tenho certeza que vocês vão adorar o vídeo porque tá ficando bem bacana. Eu já estou montando ele e ele tá ficando bacaníssimo, tá bom? Mas vai ser para a comemoração do canal de 1.000 inscritos, ok? Então vamos lá. Você precisa entender que nós somos tudo uma coisa só, tá? E fragmentados chegamos aqui. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você precisa saber que o espírito, que, tipo assim, como que o meu raciocínio entendeu? Existe apenas uma alma, gente, uma única alma. Quando a gente vê em vários manuscritos, quando você vê em várias escrituras chamadas sagradas, né, em vários ensinamentos, se você puxar, você vai ver que todos os ensinamentos ensinam que existe um único Deus. Aí você vai falar assim, ah, mas a igreja ensina do Deus não sei o quê, do Deus não sei o quê. Mas, na verdade, eles falam desses deuses que você escuta como fragmentação de um único Deus, tá? Por isso que quando você começa a entender, você para com esse preconceito de, nossa, fulano idolatra isso, idolatra aquilo. Não, é o jeito que ele encontrou de buscar Deus. Quando a gente não aprende a ouvir nossa intuição e buscar por nós, eu já tenho um áudio no canal que eu falo sobre isso. Geralmente, se eu não me engano, é nos vídeos de técnicas e quais as importâncias técnicas, qual a importância delas no nosso processo de transformação. Eu tenho quase certeza que foi nesse vídeo que eu expliquei por que que as técnicas são importantes. E se você ouviu ele, você vai conseguir entender por que que muitas vezes as pessoas fragmentam a Deus em deuses, tá? Porque, de certa forma, a gente se sente tão inferior a quem realmente somos, em essência, que para buscar a Deus a gente precisa, muitas vezes, essas alternativas, outros caminhos, tá? No momento que você consegue acessar a totalidade, se conectar, sabe, de forma profunda, a acessar todos os conhecimentos, aí não é mais necessário fulano A, fulano B, o santo A, santo B, tá? E é para tudo, gente, é para tudo. Até Jesus Cristo maravilhoso, nosso mestre, nosso, dá para dizer nosso irmão mais velho, né? Que veio nos ensinar o caminho. Até ele. Você não precisa mais ir a Deus por ele no momento que você entende que você e Deus é uma coisa só, que é o que Jesus veio passar para nós. Aí, só que o que acontece? Até que eu chegue nesse estado de consciência, de saber quem eu sou, de expandir o meu ser até lá, lógico que eu posso pedir ajuda para Jesus, para Maria, para José, para João, para quem eu sentir afinidade. Que não seres dos outros lugares que não acreditam em Jesus, que não acreditam em Maria, que daí pede ajuda para outros deuses que a gente não conhece. É um modo de se chegar a Deus. É tipo assim, é um caminho até que a pessoa chegue realmente a ter essa conexão com a totalidade, tá? E o que que acontece? As técnicas é a mesma coisa. Eu faço técnicas até que eu sinta o poder que há em mim e esse poder haja. Por exemplo, se você pegar o Novo Testamento da Bíblia, você vai ver e olhar ali a passagem que Jesus fez, você vai perceber que Jesus não fazia muita coisa, assim, não ficava orando, não, ele simplesmente ia lá, por exemplo, quando ele passou a lama no olho do cego, né? Ele fez um lodinho, botou no olho do cego, pediu para o cego ir lavar, alguém levou o cego até a margem do rio, ele lavou, e quando ele voltou, ele estava enxergando. Ele fazia coisas muito simples, assim, entende? E às vezes ele usava técnica, por exemplo, esse cego da lama, ele fez a lama, botou no olho do cego, aí o cego precisou lavar para tirar aquela lama.
Mas já houve outros que ele falou, vê e a pessoa viu. Então, por que que ele fez isso? Porque ele sabia que aquele cego em específico, se não fizesse algum gesto, ele não ia confiar que ele recebeu a bênção. Então, para que ele sentisse que realmente Jesus fez algo por ele, foi feito a lama. Olha só, né? Tá vendo que ele conhece o estado de espírito de cada pessoa? No mesmo Novo Testamento, você vai ver que tem um, um general de guerra que vai até ele porque tem um servo doente em sua casa. E quando Jesus diz que vai até a casa dele, ele fala assim que ele não é digno de receber Jesus. E aí ele diz assim: ordene a sua palavra que ele fique são, que eu sei que se você ordenar ele ficará. Ou seja, ele acreditava que o fato de Jesus decretar a cura para aquele servo que ele tinha já seria o suficiente. Ele só queria ouvir da boca de Jesus. E ele foi tão sincero que Jesus ainda usou ele como exemplo. Olha a fé desse homem. Ele acredita tanto que eu sou capaz que ele, tipo assim, ele ainda depositou a fé dele fora. Ele ainda não entendeu que o poder também estava dentro dele. Mas ele sabia que estar diante de Jesus e Jesus dizer que seja feito isso conforme a sua fé, que foi o que Jesus falou para ele, então, Jesus apenas diz assim: então que seja feito conforme a sua fé. Ele não falou mais nada, ele só falou isso. Aí o cara volta e o seu servo curado. Por quê? Porque assim, ele queria ouvir de Jesus. O fato de ouvir, para ele já era suficiente. Tá vendo que para cada um era de um jeito? Para cada um era de um jeito. Porque é conforme a nossa fé que as coisas são feitas, né? Tá, entendi que todos nós somos uma coisa só, que a gente precisa ter fé das coisas, mas você não tá falando da morte. Na verdade, eu estou explicando um pouco de tudo. Vou falar, deixa eu ver o que mais que eu posso explicar para que você possa entender o sentido da morte. Entendido que todos nós somos uma coisa só, todos fazemos parte de uma única energia criadora, você precisa entender que não existe morte, tá? O que a gente chama de morte é a separação do espírito da matéria. O que que acontece? Esse corpo biológico, essa máquina biológica que foi criada para essa experiência, ela é alimentada por um fragmento de espírito, que eu já falei em outros áudios. Esse fragmento de espírito é conhecido em outras línguas como o chi da vida, né? Que é a energia vital, que a Bíblia coloca como o sopro de Deus, né? Que Deus soprou na narina dos homens o fôlego de vida. Na verdade, esse fôlego de vida, esse sopro de Deus, esse chi da vida, essa energia vital é o que comanda todo o corpo. E ela se encontra no chakra cardíaco. O chakra não é no coração, tá, gente? Ele se localiza nessa região do peito, bem no meio, assim, ficaria. É no timo que se encontra. Se você pesquisar sobre o timo, você vai encontrar. Eu vou ver se eu acho uma foto e coloco aqui no vídeo, para você entender. E é nesse chakra, exatamente, que se encontra o chi da vida, tá? E é esse chakra que alimenta todo o corpo. Quem assistiu Moana? Lembra que o Maui, quando rouba o coração da Moana, ela continua vivo, porque ele não roubou o coração, ele roubou o chakra. E é tão legal que o filme ainda representa o chakra por uma pedra verde, que é exatamente o chakra cardíaco, é da cor verde e é representado por pedras verdes, né? E ali o que que ele roubou? Ele roubou o chakra cardíaco dela, por isso que ela fica furiosa, ela fica terrena e ela fica desequilibrada, né? E ela se torna um monstro de lava e fogo por causa que foi roubado o seu chakra cardíaco, né? E é esse mesmo chakra que nós temos, tá? E você pode ver que ele é roubado do meio do peito dela, né? Que é quando a Moana põe de volta, dá pra ver onde que fica. Ele é colocado de volta no meio do peito dela. É exatamente ali que se encontra esse chakra cardíaco. E é ali que está o elixir da vida, né? O chi da vida, a energia vital, o fôlego de vida, né? Que foi soprado em nossas narinas, se encontra ali. Quando o fragmento de Deus entrou, foi ali que ele se instalou, tá? Só que esse chi, essa energia vital, ela não é tudo que eu sou, ela é só um fragmento da minha totalidade. Você já deve ter ouvido falar do meu eu superior. Meu eu superior é quem eu sou em essência, que é o meu ser maior. E é ele que está conectado diretamente à fonte, e é com ele é através dele que vem as intuições, é através dele que eu recebo as informações que eu preciso para viver aqui. Só que as informações chegam nesse chakra, porque é aqui que está o fragmento dessa totalidade, certo? Quando
Em tese, eu morro. Se você não assistiu o Nosso Lar 1, se você não assistiu o Nosso Lar 2, eu recomendo que você assista, para você entender um pouquinho sobre como que é a vida após a morte. E no 2, você vai ver o momento que o cara tá desencarnando, que no fim alguém ora e o espírito é colocado de novo. O tal do cordão que nos liga, né? Porque existe um cordão, ou seja, esse chakra tem um cordão ligado ao meu eu superior, que tá lá em cima, tá? Então, através desse cordão, eu recebo toda a energia. Gente, é muita coisa, assim, eu não sei se dá para explicar tudo. Como é que eu vou explicar? Eu não quero deixar vocês confusos. Então tá, então entendendo que nós somos uma coisa só, que existe um fragmento de Deus dentro de mim, que se encontra no meu chakra cardíaco, que conversa comigo através da intuição. Nossa, tem muita coisa para explicar. Eu tô tentando aqui resumir para que vocês possam ter uma compreensão da totalidade, tá? Então, assim, a gente não morre de verdade, a gente simplesmente, o que acontece é a separação, esse cordão que é cortado, ou seja, na verdade é esse espírito que sai desse corpo. E aí a gente entende por morte, porque é como se no momento que eu tiro energia disso, imagina o celular, se eu tirar a bateria do celular, ele para de funcionar. Então, basicamente, quando é tirada essa energia do meu corpo, seja através de um acidente, seja através do meu corpo ficar muito doente, não aguentar sustentar essa energia, né? Porque eu faço escolhas que prejudicam essa máquina biológica, então ela não consegue manter. Por isso que a gente tem que cuidar do corpo, que é templo do espírito. Seja porque chegou o momento, tipo, tracei um caminho e eu vou até aqui. Aí chegou aquele momento exato de eu ir embora. Seja por isso, o que que acontece? Esse espírito vai sair do corpo, tá? É muito bom e é muito importante que eu tenha mentores e guias para me ajudar a fazer essa passagem. Eu não fazer essa passagem sozinha. Principalmente quando eu não tenho consciência de nada. Por quê? Porque se eu não tenho consciência de nada, eu posso cair na mão de o que a gente chama de espíritos enganadores, tá? Que são, na verdade, os vampiros que podem sim se disfarçar de seres de luz e não são, e querer te levar para as trevas, tá? Porque na verdade a única coisa que eles querem é o seu X da vida. Então eles podem sim tentar te enganar para levar pro lado deles lá e aí você ser vampirizado do outro lado. Não é legal. Lógico que existem seres que fazem resgate, mas não é legal você cair na mão de vampiros energéticos, tá? Por isso que eu recomendo, assista Nosso Lar 1 e 2 que vocês vão entender o que eu tô falando. Aquilo lá, gente, não é só ficção, não. Aquilo lá é o que acontece do outro lado. Você não tem curiosidade de saber como que vai ser? Assiste que você vai entender. Assiste sem conceitos religiosos, assiste sem preconceitos, abra sua mente e se permita receber o conhecimento, tá bom? Então, assim, a morte não é real, a gente não morre de verdade. A gente só sai desse corpo e o nosso espírito continua vivo do outro lado. O que na verdade assim, dá para considerar ilusão é toda essa existência. Por quê? Porque ela é temporária. Tudo que é temporário é ilusão. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô mais. Só que enquanto eu tô aqui, eu tô vivendo uma experiência. Entender que a morte não é real, que não existe uma morte de verdade, existe apenas a separação do espírito e do corpo, para mim trouxe muita paz, né? Aí eu consegui entender, porque muitas vezes eu conseguia, tipo, ver, me comunicar com seres, né, familiares desencarnados. Porque na verdade eles não estão mortos, eles só estão do outro lado, né? Então, e é lógico, tem que haver toda uma permissão para haver essa comunicação, eu tenho que estar preparada, eu não posso ter medo, porque se eu tiver medo, aí volto a falar, tem os espíritos enganadores. Se eu estiver vibrando de maneira densa e tiver com medo do que eu posso ver, que eu posso encontrar, aí existem também seres reptilianos que se fingem de nossos parentes, que se fingem de outras pessoas. Aí você pode falar assim: ah, então, mas será que você não falou com seres fingidos? Gente, sente a energia. Por quê? Por exemplo, mesmo as pessoas encarnadas, na verdade, se eu falar para vocês que eu tenho mais problemas com pessoas encarnadas do que desencarnadas, até as pessoas encarnadas, gente, você sente o espírito da pessoa. Eu acredito que isso não é só meu. Se você chega perto de uma pessoa, você sente angústia, aquela pessoa ela tem um espírito denso. Quer dizer que ela é ruim? Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que ela seja apenas uma pessoa negativa ou que ela seja realmente uma pessoa maldosa, maliciosa, sabe? Que deseja o mal dos outros ou até que faça mal para os outros. A gente consegue sentir dentro da gente. É como se o nosso espírito alertasse: ó, essa pessoa, ela tá entregue às trevas. Vamos colocar assim, tá? Por isso que não são demônios, são seres trevosos, tá? Que são seres que se entregaram às suas próprias trevas. E aí, o que que acontece? O mesmo que você sente com uma pessoa encarnada, você consegue sentir com uma pessoa desencarnada.
Então, vamos supor, uma pessoa desencarnada apareceu para mim. Eu consigo sentir se ela é uma pessoa maliciosa, se ela é uma pessoa densa, se ela está tentando me enganar, ou se realmente ela é um ser de luz. Por quê? A pessoa, quando ela desencarna, se ela. E mesmo os nossos entes queridos, tá? Às vezes eles passam os processos que a gente demora a ver eles. E às vezes, quando a gente vê, a gente consegue saber se eles estão vibrando na luz ou se eles ainda estão nas trevas. Por quê? Porque quando chega perto, o nosso espírito começa a acusar que aquela pessoa não está bem. Fora que esses encontros geralmente tem aqueles seres que fazem a intervenção de todo esse encontro, tá? Por exemplo, não é assim, eu quero encontrar meu pai e eu encontro meu pai. Não é assim que funciona, gente. Geralmente é quando ele tem alguma mensagem para me dar. Algumas vezes, quando eu preciso de um apoio, de um pai e tal, ele vem com essa energia acolhedora, mas ele vem agora. Foi muito tempo assim que, tipo assim, eu acho que eu comecei a sonhar com ele uns 15 anos depois do falecimento dele. Até então eu não sonhava. E eu lembro que nessa época que ele começou a aparecer, que eu sonhava com ele, ah, eu estava na igreja e a igreja falava que os demônios, não sei o quê, não são demônios para começo de conversa, são os nossos irmãos trevosos, tá? Que estão na densidade das trevas, infelizmente. Mas aí eles falavam que eram demônios que apareciam em formato dos nossos entes queridos. Não, os únicos que às vezes podem parecer como os nossos entes queridos são os reptilianos. Só que não é assim também. Eles não vão chegar, porque assim, eles não conseguem ficar, tá, camuflado por muito tempo. Os reptilianos, eles se entregam fácil. Por mais astutos, por mais inteligentes que eles são, e eles são mesmo, é só você começar a observar. Por exemplo, se eles aparecem do meio do corpo para cima como um ente querido seu, começa a olhar ele de cima e embaixo, que você vai perceber, por exemplo, um pé que não é humano, né? Porque assim, por mais que eles se camuflem de algo ou de alguém, que eles tentem parecer um anjo, por exemplo, eles vão estar com um pé de jacaré, com um pé escamoso, sabe? Aí vira e mexe você vai perceber o piscar do olho é diferente. Então você começa a observar que ele dá sinais de que ele é um ser trevoso, que ele é um reptiliano que está disfarçado. É fácil de perceber, tá, gente? Não é difícil de perceber os reptilianos, não. Na verdade, é mais difícil você perceber um reptiliano quando ele está encarnado. Porque a sensação, por exemplo, eu conheci dois reptilianos e eu tive a oportunidade de ter convivência. E só que eram dois reptilianos que vieram aqui para evoluir. A vida deles foi muita luta, muita batalha, muita, assim, foi desafiadora mesmo. Um deles chegou a ter relacionamento com uma pessoa extremamente narcisista, mas por quê? Porque ele precisava vencer o, a própria frieza da alma, né? E aí, assim, com o processo, essa pessoa começou a limpar. Ele deixou de ser reptiliano? Claro que não, né, gente? Apesar que todos nós somos híbridos de alguma forma. Mas esse reptiliano que veio para evoluir, ele tá evoluindo. Então, assim, tudo que ele passou na vida dele foi para ele encontrar a luz dentro de si. E aí, por exemplo, quando eu chegava perto dessa pessoa, eu olhava, parecia um corpo vazio. Eu lembro que eu ficava assim, nossa, que esquisito, parece que ele não tem alma. Eu tentava ler os pensamentos, porque assim, eu tenho facilidade de conexão de pensamentos com as pessoas, né? E eu, lógico, eu não fico invadindo o pensamento dos outros. Na verdade, mais as pessoas que ficavam jogando um monte de pensamento para mim, e isso não era legal. Só que, nesse caso, eu tentava ver se eu conseguia perceber algum pensamento, porque eu não percebia a alma dentro dele. E eu ficava assim, meu Deus do céu, será que esse ser tá vivo mesmo? Nossa, que estranho, né? Gente, mas é assim, quem é mais assim, não é desperto, gente. Quem tem uma sensibilidade maior à espiritualidade consegue perceber isso com mais facilidade. Então, vamos supor, às vezes você chega diante de uma pessoa, a sensação que dá de que é um corpo vazio, de que não tem uma alma ali dentro. Você começa a olhar e não vê a aura da pessoa. Você fala, meu Deus, essa pessoa não tem aura, não tem espírito. Será que tá vivo mesmo? Que estranho, né? Como que pode essa pessoa estar andando para lá e para cá sem uma alma, sem um espírito? Só que aí, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que, na verdade, eu estava diante de um reptiliano. Só que nem a pessoa sabia que era, porque não sabia, porque ela não veio aqui para dominar a Terra, tanto que, nossa, coitado dessas pessoas, tá, gente? Os reptilianos que não vieram para dominar a Terra, que vieram para evoluir junto com a gente, eles foram abandonados pelos outros reptilianos. Então, assim, eles estão aqui à própria sorte, tá? E eles passam desafios assim, coisa de louco para evoluir. Só que, assim, eu tô vendo essas duas pessoas que eu falei para vocês e elas estão evoluindo grandemente. Então, hoje, por exemplo, hoje eu chego perto dessas pessoas, dessas duas pessoas que eu tô falando para vocês,
E eu comecei a ver a aura da pessoa. Eu comecei a perceber pensamentos, eu comecei a sentir a alma da pessoa. Falei, nossa. Aí eu comecei a ouvir o coração batendo. Falei, gente, que evolução. E até comentei com essa pessoa que eu tô falando. Eu falei assim, olha, você evoluiu. Ah, mas por que você fala isso? Eu falei, porque desde que eu te conheço, eu não sentia que você tinha alma, eu não via a sua aura. E essa pessoa ficava incomodada, porque eu falava da aura de todo mundo e não falava da aura dela, né? Dessa pessoa. E aí essa pessoa falava assim: ah, você fala que vê a aura não sei de quem, de não sei de quem, mas toda vez que eu pergunto, você corre. Aí foi onde eu tive certeza que essa pessoa não sabia que era reptiliano. E aí eu peguei e falei. Aí quando eu senti que a pessoa estava preparada para saber. Aí eu falei assim: não, é que você é reptiliano e tal. Eu falei, gente. No momento certo, é claro, né? E aí a pessoa. Só que a pessoa também começou a mudar tanto que daí eu. E a pessoa realmente veio para mudar. Que daí, quando eu falei pra pessoa assim, nossa, você evoluiu. Ah, como assim? Estou vendo a sua aura. Tanto tempo que eu te conheço, nunca tinha visto. E agora eu comecei a ver a sua aura. Comecei a ouvir seu coração bater e já comecei a captar uns pensamentos. Comecei a sentir um espírito dentro de você. Aí a pessoa ficou muito feliz, sabe? Muito feliz. E realmente a pessoa mudou de um jeito assim sensacional, gente. É lindo ver esses reptilianos que vieram evoluir, evoluídos. Os reptilianos são ruins? Nem todos, tá, gente? Nem todos. Então, realmente existem muitos reptilianos entre nós, mas muitos deles estão aqui para evoluir também, tá? E geralmente os que estão para evoluir foram largados à própria sorte, tá? Que os outros reptilianos os abandonaram literalmente. Mas existem aqueles que vieram para dominar. E aí esses uns estão sempre acompanhados, tá? E esses um é perigoso. Mas não é isso que eu quero falar, né? Voltando a falar aqui. Então, falando ainda a respeito da morte, a morte ela não é real, a morte é uma ilusão. A gente tem a sensação de morte por causa da separação. Duas coisas que faz a gente sentir a morte. Primeiro é a saída do espírito do corpo, que daí é como se eu tirasse a bateria do celular, então o corpo desliga e não funciona mais. Não tem mais uma energia circulando esse corpo e mantendo ele em funcionamento. Então é como se eu tirasse realmente a bateria do celular. Não é como se, tipo, acabou a bateria por um momento, vou lá, coloco no carregador, carrega e ele volta a funcionar. Não, eu arranquei e joguei essa bateria fora. No caso, não é arrancado e jogado fora, né? O espírito volta para a sua centelha, volta para o seu eu superior. Então, essa é a primeira coisa que faz a gente sentir essa separação de morte, essa separação que a gente chama de morte. A segunda coisa é o apego a essa matéria. Eu estou tão apegada a esse mundo que quando eu saio daqui, tanto eu estou apegada como as pessoas estão apegadas a mim, né, a minha existência aqui. Existência, gente, é ilusão, tá? Porque existência é temporária. Tanto eu estou apegado a essa existência, como as pessoas à minha volta estão apegadas a que eu existo aqui, que o fato do meu espírito sair, esse apego faz com que tanto eu lá do outro lado, porque eu já vi pessoas desencarnadas que são tão apegadas que, por exemplo, elas não saem da casa que elas viviam, elas coisas desse sentido, sabe? Por exemplo, eu tenho amigas que também já viram seres desencarnados. E às vezes o ser desencarnado fica esperando alguém abrir a porta, fica esperando alguém abrir o elevador, porque ela não sabe por que que ela não consegue abrir. Ela tá vendo que ela tá tendo dificuldade, que aí ela fala assim, ai, parece que eu tô digitando assim errado, eu não tô conseguindo, mas não é, porque ela tá desencarnada e ela não se deu conta de que ela tá desencarnada. Ela é tão apegada a essa matéria que ela fica presa nessa matéria. E aí, quem vê esses espíritos andando pra lá e pra cá, mas é por causa disso, porque ela tá tão apegada aqui que ela tá presa. Ela tá presa a essa realidade. E aí, às vezes, a gente tromba com eles assim, tá? Ai, como que eles parecem? Do mesmo jeito que eles estavam encarnados. Não tem diferença nenhuma. Então, vamos supor, se é um ente querido seu, você vai ver eles. Muitas vezes você não vai ver ele doente, você vai ver ele normal. Normal, como que ele estava antes de estar doente. Ou, depende do caso, sim, você vai ver ele até meio que parece adoentado. Na maioria das vezes, eles ficam normais. E aí, é por causa do apego. Ele não sabe que ele já se foi. E aí, ele tá sofrendo lá porque ele acha assim que ele tá vivo e que ninguém tá vendo ele. E aí, ele começa a entrar em desespero. E são essas almas que começam a procurar ajudas, tá? Aí, as pessoas que ficam aqui entram em sofrimento porque ela não sabe que você tá viva do outro lado também. E aí causa ainda mais sofrimento para quem foi. Por quê? Porque daí você fica sofrendo porque a outra pessoa partiu, que ela não deveria ter partido. E aí você tá sofrendo aqui, emanando o quê para a pessoa que tá lá? Sofrimento. Então a gente tem que sair dessa ideia da morte exatamente por isso. Porque senão a gente sofre e causa sofrimento quem tá do outro lado. O que que você faz pela pessoa que se foi? Gente, emana amor.
Fala muito obrigado. Eu sou tão grato porque nós tivemos a experiência, o momento que nós podemos vivenciar essa vida e estar junto. É um pai? Pai, muito obrigado por ter sido meu pai, por ter me acolhido, por ter me amado, por ter me ensinado tanta coisa. É uma mãe? Mãe, muito obrigado pelo melhor que você fez por mim. Sei que era a consciência que você tinha e era o que você poderia me oferecer, sabe? E procurar lembrar dessas pessoas que se foram, gente, com muito amor, de verdade. Lembra dos momentos felizes, lembra das brincadeiras, lembra das risadas, dos momentos reunidos na mesa, almoçando, jantando, das festas de final de ano, mas não lembra com dor, lembra com alegria. Sabe aqueles momentos que você pôde estar com seu pai, com a sua mãe, com um familiar, um amigo, alguém querido? Começa a lembrar dessas pessoas queridas com muita paz de espírito. Começa a lembrar dos momentos felizes que vocês passaram junto, do momento que você disse eu te amo para essa pessoa, que essa pessoa disse eu te amo para você. Começa a lembrar dessa pessoa com muita gratidão. Nossa, gratidão, gratidão, gratidão por ter existido aqui, por tudo que passamos junto. Eu só tenho a agradecer, porque aí você consegue ajudar esse espírito que está do outro lado a se curar. E se por algum motivo, seja do próprio ser, ou porque a família está muito apegada a essa pessoa, e essa pessoa estiver presa à matéria por causa disso, ela começa a se soltar. Por quê? Porque daí você está emanando muita luz, muito amor, muita gratidão para esse ser que está preso. E aí esse ser começa a encontrar o próprio caminho, tá? Gente, é muito bacana, tá? Eu falo assim, todo mundo tinha que saber que a morte não é real, a morte é só uma passagem. Eu saio daqui e vou para uma outra dimensão e me preparo às vezes para outras encarnações, seja aqui ou em outros lugares. Então assim, não existe uma morte real. O nosso ser é eterno, ele nunca morre, ele nunca nem nasceu. Nós vivemos essa experiência de nascimento e de morte. Nós vivemos essa experiência, tá? Mas ela é temporária. A existência é uma ilusão. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não tô mais. Então, assim, é uma ilusão, é uma passagem. E a morte, o que a gente chama de morte é a mesma coisa. Eu espero, gente, que esse áudio consiga trazer paz para o seu espírito, se você perdeu algum ente querido. Que você consiga entender que ele cumpriu a missão dele. E a maneira que você pode fazer é reconhecer quem ele foi em vida, né, nessa vivência. Reconhecer tudo o que essa pessoa fez, o legado que ela deixou para a própria família. Ah, mas ela me deixou dores. Perdoa, perdoe, ame, emane amor, gratidão. Entenda que essa pessoa cumpriu a missão dela de um jeito ou de outro. E quando chegou a hora, ela precisou ir. Provavelmente ela tem novas missões, ela precisa auxiliar do outro lado. Alguns entes queridos, quando começam a entender a coisa, escolhem nos auxiliar na passagem aqui, tá? Alguns deles tornam nossos mentores, guias, guardiões por escolha. Lógico, chega lá e explicado tudo como funciona e eles passam um processo e vêm. Isso pode levar tempo ou não. Algumas pessoas, logo que chega lá, já é passado tudo e se ela não entra em resistência, rapidamente ela consegue escolher ser nossos guias, guardiões e mentores. Eu falo porque eu já conversei com alguns que falaram que fizeram essa escolha e estão do lado dos seus filhos, dos seus netos, que estão ali com sua esposa ou com seu esposo, sabe? A pessoa foi, mas a pessoa que ficou não ficou sozinha. A outra pessoa que foi, na primeira oportunidade, ela já escolheu estar auxiliando essa família, tá bom? Então, o que a gente pode fazer é mandar muito amor, muita luz para esses seres, para que eles consigam evoluir cada vez mais. E se for, é, e se for destino delas, né? Se for objetivo delas, que elas possam nos auxiliar também. Mas a gente não lembrar delas mais com dor e sofrimento, que a gente geralmente quando lembra delas, lembra com sofrimento. Ai, não vou ter mais aquela Páscoa, não vou ter mais aquele Natal. Não, não pensa assim. Lembra aquele momento, porque quando você lembra aquele momento, você se transporta para aquele momento e aí você consegue ter uma conexão com aquela pessoa naquele momento. Tanto te traz muita paz de espírito e alegria, como para aquela pessoa que está do outro lado também, tá bom? Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho de clareza sobre a morte, porque realmente é um assunto muito complexo. Eu quis trazer porque para mim foi tão necessário, porque eu sofri muitos anos com a morte. O meu pai que me criou, ele morreu quando eu tinha 9 anos e essa separação eu sofri por 20 anos. Eu fiquei 20 anos de luto pela morte dele. Hoje eu consigo lembrar dos momentos felizes que a gente teve junto, da passagem dele, né, pela minha vida, o tanto que ele era um pai dedicado e eu percebo na minha vida, na minha casa, ainda detalhes de quando ele esteve aqui, né? Que eu vejo que tem coisas dele que eu ainda carrego comigo. E isso é um modo de manter ele vivo comigo, é claro. E hoje, quando eu sinto saudade, que às vezes dá aquela saudade que aperta, aí eu só digo, pai, eu te amo, porque eu sei que ele tá ouvindo do outro lado e eu sei que
Quando eu lembro dele com amorosidade, eu sei que ele recebe essa mensagem imediatamente lá onde ele está. Então a única coisa que eu consigo dizer é: Pai, obrigada. Obrigada por ter sido meu pai. Obrigada por tudo. E eu espero que você esteja sempre bem do outro lado. E quando eu preciso de auxílio, ele aparece aqui me auxiliar. Eu sei que ele já está preparando para reencarnar, né? Porque ele já está há mais de 20 anos desencarnado já. Ele já está, quer ver, eu tinha 9, ele já está, ele já tá quase 30 anos desencarnado. Tá quase? Não, já tá há 30 anos desencarnado já. Já tem 30 anos que ele desencarnou. Então, ele já tá começando a se preparar para uma nova reencarnação. E eu sei que agora a gente meio que se separa de novo, porque a hora que ele reencarnar, ele não vai lembrar. Talvez sim, talvez não sei como que tá os planos dele lá, né? Como que eles estão planejando. Mas talvez ele nem lembre mais dessa passagem dele aqui, a não ser que ele faça nos projetos dele lá de lembrar quem ele foi, né? Mas eu sei que ele já está em vias de reencarnação. E eu fiquei muito feliz de saber do projeto dele voltar. Aí eu sei que tem gente que fala assim: ah, mas como que é? Tem uma história de que quando você desencarna, por exemplo, se você viveu 50 anos, você fica 50 anos desencarnado. Na espiritualidade, gente, o tempo passa diferente. Então, o que para nós pode ser 50 anos, para eles pode ser 10, 5 anos, tá? O tempo lá é muito diferente daqui, não é um tempo linear que nem o nosso. Então, ele já pode ter passado décadas lá e aqui a gente tá, tipo assim, ó, eu já calculei 30 anos aqui, eu já sei que são 30 anos. Ele já tá se preparando para voltar. Nossa, e assim, é muito bom ver ele, é muito bom conversar com ele. E eu já sei que ele já tá se preparando para voltar, tá bom? Eu espero ter trazido uma luz para quem perdeu alguém, tá? Eu quero que vocês entendam que os seus entes queridos estão bem do outro lado. A dor é maior para nós que ficamos, porque daí a gente sabe que fisicamente a gente não vai abraçar essa pessoa, mas você pode abraçá-la espiritualmente. Então a gente sente uma dor terrível, mas é por conta do apego gigante que a gente tem à matéria. Só que eles estão vivos lá do outro lado. Então, sempre que você sentir saudade, feche seus olhos e sinta que você está abraçando essa pessoa, matando toda a saudade dessa pessoa, assim, transborde o seu amor por ela, sua gratidão. Se você acha que tem que pedir perdão, já aproveita no momento que você sentir saudade e pede perdão, porque ela vai receber, ela vai sentir onde ela estiver. Se sinta perdoado. Se a pessoa fez alguma coisa que você precisa perdoar, o momento da saudade, o momento que você lembrou dela é o momento de você perdoá-la, porque aquele momento você vai estar em conexão mental com ela, esteja ela onde estiver, até se ela já estiver reencarnado, ela vai receber. O que é bom porque vai liberar o espírito dela para dar continuidade à vida. Então, tanto se perdoe se você precisa pedir perdão para ela, então se sinta perdoado, como perdoe se ela te fez alguma coisa e saiu daqui em dívida com você, porque daí você e libera essa pessoa, para que ela possa seguir um novo caminho e aprender na jornada dela o que ela tem que aprender, tá bom? Esse áudio ficou um pouquinho grande, mas era um assunto muito complexo para falar em poucas coisas, em poucas palavras. Eu precisava pôr palavras que fossem compreensíveis a todos, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês quiserem, com pessoas que perdeu alguém, que precisa de uma palavra de consolo. Eu acho que esse entendimento vai trazer muita paz de espírito para as pessoas. Eu acho que toda a humanidade deveria saber disso, para ter mais paz de espírito. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, nós falamos aqui várias coisas para poder ter um entendimento do que realmente é a morte, né? Que a morte é uma ilusão. Ficou alguma dúvida? Coloca nos comentários, eu vou anotar e trarei vídeos para responder as mensagens, as perguntas, tá bom, gente? E aguarde as próximas mensagens, tá bom? Beijos de luz e até as próximas. Tchau!